Graça, paz e misericórdia da parte de Deus e da de Jesus Cristo, nosso Senhor. É a Igreja Presbiteriana Memorial chegando até você através de mais uma transmissão. Eu o convido neste momento a reunir sua família e juntos cultuarmos ao Senhor, juntos louvarmos ao Senhor, refletirmos em sua palavra, apresentar a Ele as nossas orações. Ore por um breve momento e essa transmissão seguirá a liturgia do nosso boletim que você recebeu através do grupo de WhatsApp da igreja e que está disponível em nossa página www.igrejamemorial.org. Que Deus nos abençoe e nos fale nesta manhã. Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no livro de Josué, capítulo 24, e vamos ler o versículo 15. Josué 24, versículo 15. Diz assim a palavra de Deus: Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vamos louvar ao Senhor. Quero consagrar meu lar a ti, o nosso futuro para te servir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a ti. Consagrar meu lar a ti, o nosso futuro para te servir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a ti. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Será abençoada minha descendência, frutificará a tua presença, e como bom perfume meus filhos irão perfumar
descendência frutificará a tua presença, e como bom perfume meus filhos irão perfumar todas as nações. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Com alegria. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque estamos aqui mais um dia, em mais uma semana, apesar de tantas turbulências que passam o nosso país, que passa o nosso planeta. O Senhor é o dono de tudo, é o dono da história. O Senhor traça todos os acontecimentos e nada foge da sua agenda. Nós te agradecemos porque fazemos parte dela e fazemos parte de uma forma salvífica. Obrigado, Senhor. Obrigado porque estamos aqui mais uma semana, reunidos em nossas casas para ouvir a Tua palavra. Ser com o reverendo Alfredo, que vai mais uma vez nos trazer e ministrar e esmiuçar a Tua palavra nessa manhã. Tem misericórdia de nós, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Estamos iniciando o mês de maio, um mês que tradicionalmente a sociedade se lembra de alguma maneira das famílias, nem que seja só para fins comerciais, mas se lembra muito da família. E o primeiro domingo seria o primeiro domingo quando, juntos como família memorial, celebraríamos a ceia do Senhor. O que não faremos porque a ceia é uma celebração presencial, uma celebração que envolve toda a igreja do Senhor, ou a parte significativa dela, e nós estamos aguardando o retorno das atividades presenciais para celebrar a ceia do Senhor. Mas nesta manhã, através desta transmissão, eu gostaria de convidá-los e convidá-las a refletirmos sobre o tema Família Presente de Deus. Costuma-se dizer que a família é a célula máter da sociedade. Entretanto, a família não é valorizada em nossa sociedade. Ironicamente, nestes dias de isolamento social, de pandemia, todos obrigatoriamente têm que conviver em família. Tem aqueles que fugiam logo cedo e voltavam tarde da noite e agora têm que conviver, têm que redescobrir a dinâmica do envolvimento familiar. Mas devemos lembrar que a família foi uma instituição criada pelo próprio Deus, uma instituição que antecede a queda, antecede a presença do pecado no mundo e as suas consequências nefastas para a criação. Nas Escrituras nós temos várias famílias. Adão e Eva, a primeira família, Gênesis 3, tem o registro. A família da promessa, Abraão e Sara, Gênesis 11, 29. A família que dedica o filho, Ana e Elcana, 1 Samuel capítulo 1. Uma família unida na adversidade, formada por mulheres, Ruth e Noemi. A família precursora da família de Cristo, a família de Isabel e Zacarias, Lucas capítulo 1. Aquela chamada de a Sagrada Família,
Mateus capítulo 1, Maria e José, e Priscila e Áquila, uma família missionária, Atos 18. Nós poderíamos referir várias outras famílias que são registradas nas páginas das Escrituras e com as quais nós podemos aprender. Nesta manhã nós olharemos para o livro de Êxodo, o segundo livro do Antigo Testamento, o livro de Êxodo, capítulo 1, e inicialmente leremos 2 versículos, mas eu lhes peço que mantenha a Bíblia aberta. Se você a acessa por meios eletrônicos, mantenha o acesso aí disponível para podermos referir a outros versículos. Então, em Êxodo, capítulo 1, versos 20 a 21, a palavra de Deus nos diz assim: E Deus fez bem às parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte. Então, porque as parteiras temeram a Deus, Ele lhes constituiu famílias. Senhor nosso Deus, abençoada é a Tua palavra. E o que te pedimos humildemente é que o Teu Espírito nos ilumine e guie na reflexão deste texto, para sermos por ele fortalecidos e alimentados. Em nome de Cristo nós oramos. Amém. O fato, queridos, é que precisamos encarar a família como presente de Deus. E no texto que lemos em Êxodo, Deus abençoou as parteiras pelo seu temor e as presenteou com famílias. Mas qual é o contexto deste texto? Em que situações nós temos o registro que Deus fez bem às parteiras, o povo aumentou e se tornou muito forte, então porque elas temeram a Deus, Ele lhes constituiu famílias. O contexto, irmãos e irmãs, é que o povo estava no Egito desde José, versículo 1 do capítulo 1, e nós temos esta informação quando lá em Êxodo 1, a Bíblia diz: são estes os nomes. E, aliás, o livro de Êxodo é chamado de Estes são os nomes na Bíblia hebraica. São estes os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito. Cada um entrou com sua família e o texto passa, então, a nomear estas famílias. Mas o fato, irmãos, é que no presente do texto, os israelitas haviam se tornado numerosos e férteis. O fato é que no presente do texto, José e sua geração haviam morrido, versículo 6. E o novo soberano, o novo faraó do Egito, não conhecia a família de José. Nós temos isso registrado no versículo 8. Costuma-se dizer, há um entendimento que seria Seti I, cuja morte está registrada no capítulo 2, versículo 23. Assim como o faraó do Êxodo, é exatamente o filho de Seti, o faraó Ramsés II. E o novo faraó, então, que não conhecia a família de José, o faraó Seti, ele ordena a escravidão. O que temos nos versos 11, 13 e 14 do capítulo 1, que os versículos 20 e 21 são objeto da nossa reflexão. Mas o fato é que mesmo como escravos, mesmo vivendo sob a opressão egípcia, o povo crescia. Verso 12 dá-nos esse testemunho. E então o faraó, para se precaver com relação a uma insurreição, a uma rebelião, ele dá uma ordem, registrada no verso 16 do capítulo 1, quando o faraó disse: quando servirdes de parteiras as hebreias, examinai, se for filho, matai-o, mas se for filha, que viva. Mas a Escritura, meus queridos irmãos e irmãs, registra no verso 17 que as parteiras não obedeceram àquela ordem de Faraó. No verso 17 nós lemos: as parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito, antes deixaram viver os meninos. E o fato, meus irmãos, é que por temerem ao Senhor, as parteiras foram abençoadas e Deus as presenteou com famílias. Daí refletirmos nesta manhã sobre o tema família, um presente de Deus, e faremos 3 destaques, e o primeiro destaque é: família, um presente de Deus,
para os que são abençoados. As parteiras foram abençoadas. O verso 20 diz: e Deus fez bem as parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte. Meus queridos, as parteiras viviam dias difíceis. O povo vivia dias difíceis. As parteiras foram abençoadas por Deus porque o temeram, e através delas o povo de Deus foi abençoado. Apesar das dificuldades, apesar da escravidão, apesar da opressão, apesar da tirania do faraó, as parteiras foram abençoadas. E abençoadas as parteiras, o povo foi abençoado. E abençoado o povo, eles cresciam em número. Verso 20 diz que o povo aumentou e se tornou muito forte. O fato, queridos, é que eles chegaram ao Egito com um número reduzido de 70 pessoas. 11 famílias dos filhos de Jacó, mais José, versos 1 a 5. Mas o fato é que, como escravos e abençoados por Deus, eles continuavam a crescer. E no verso 12 nós lemos, Êxodo 1:12, mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. As famílias de Israel eram, portanto, abençoadas com o crescimento. Estima-se que os hebreus fossem cerca de 3 milhões de pessoas. Números capítulo 11, verso 46, registra 603.550 homens de guerra. Neste contexto, o crescimento numérico indicou que as famílias eram abençoadas por Deus. Neste contexto, o crescimento numérico indicou que os casais hebreus eram saudáveis. Nesse contexto, Deus preservou o seu povo e lhes abençoou com o crescimento, família presente de Deus para os que são abençoados. E abençoados por Deus, eles ficaram mais fortes, porque a Bíblia diz de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. A opressão egípcia não enfraqueceu o povo de Deus. As várias pressões e opressões não enfraqueceram o povo, não enfraqueceram as famílias, e elas resistiram em meio às adversidades. E aí, naturalmente, o faraó cobrou das parteiras, e ele cobrou o que estava acontecendo, porque não estavam morrendo tantas crianças como deveriam. No versículo 19, o livro de Êxodo registra em seu capítulo 1. Responderam as parteiras a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias. São vigorosas, e antes que lhes chegue a parteira, já deram à luz os seus filhos. Até as adversidades fortaleceram as mulheres hebreias, fortaleceram o povo de Deus, fortaleceram as famílias. E sendo abençoados pelo Senhor, eles se tornaram mais fortes. Abençoado é aquele povo, abençoado pelo Deus de Israel, por nosso Deus. À medida em que nossas famílias temerem ao Senhor, elas também serão abençoadas pelo Senhor. A bênção do Senhor sobre aquele povo era o cumprimento do que fora prometido a Abraão, em Gênesis capítulo 12, versos 2 e 3. Gênesis 12, 2 e 3, a Escritura diz: de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, sê tu uma bênção. Abençoarei os que os abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Meus queridos irmãos e irmãs, os descendentes de Abraão foram para o Egito, protegidos pelo seu bisneto José. Os hebreus, os descendentes de Abraão, foram favorecidos por governantes egípcios na época de José. Estima-se que estes governantes favoreceram os hebreus por serem aqueles que a história denomina como os Ixos, que seriam como que estrangeiros que em determinado tempo governaram o Egito. O fato é que quando os Ixos se afastam, o fato é que quando um faraó que não conhecia José, que não conhecia o povo, assume o governo, escraviza os hebreus, e eles então passam a ser perseguidos, mas sobre eles repousava a bênção de Deus.
porque a Escritura também nos diz que o que Deus abençoa, abençoado está para sempre. Bendito seja o nome do Senhor. Família é um presente de Deus para os que são abençoados. O segundo destaque que faço nesta manhã: família é um presente de Deus para os que o temem. Família é um presente de Deus para os que o temem. As parteiras temeram a Deus, e elas temeram mais a Deus do que ao faraó. No Novo Testamento nós temos um reflexo desse princípio, quando a Escritura diz: importa antes obedecer a Deus do que aos homens. No verso 21, em Êxodo capítulo 1, nós lemos então: porque as parteiras temeram a Deus, Ele lhes constituiu famílias. Um dos graves problemas da nossa sociedade é a falta de temor a Deus. Um dos graves problemas do nosso país é que, por anos a fio, ele foi governado por pessoas que não temiam a Deus, e várias delas ainda ocupam posição de poder em nossa nação. O fato é que quando as pessoas não temem a Deus, elas não amam ao próximo, elas não valorizam a vida, elas não se preocupam com os mais vulneráveis. Um dos grandes problemas do cristianismo hoje é a falta de temor a Deus. São pessoas que se dizem cristãs, mas vivem sem temor ao Senhor. São igrejas que se denominam cristãs, mas são, na realidade, pequenas empresas, grandes negócios, em algumas situações até grandes empresas, grandes negócios, sob o nome de igreja. O fato, queridos, é que um dos graves problemas das famílias é a falta de temor a Deus. No livro de Eclesiastes, capítulo 12, verso 13, nós lemos, Eclesiastes 12, 13. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Temer a Deus, guardar seus mandamentos, este é o meu dever, este é o seu dever, este é o dever de sua família, este é o nosso dever como famílias, como igreja, como sociedade. Em Atos capítulo 4, verso 29, nós lemos, Atos 4, 29, agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com intrepidez a tua palavra. O fato, meus irmãos e irmãs, é que muitas vezes nós tememos mais aos homens e não tememos a Deus. O fato é que nós tememos muitas vezes mais aos homens e negligenciamos as nossas famílias, e negligenciamos o nosso lar, e negligenciamos aqueles aos quais deveríamos devotar o maior cuidado, a maior proteção. As parteiras temeram a Deus mais do que a Faraó. Elas desobedeceram uma ordem expressa do Faraó. O temor a Deus, disse Frei Puá, é uma grande lição para nós hoje, porque a família estava sendo atacada pelo Faraó, como ainda hoje a família é atacada. Todos temiam o Faraó, mas aquelas duas mulheres, elas resistiram a Faraó. Hoje a família está sob ataque, hoje a família está enfrentando a oposição em vários níveis. Ela tem sido atacada através das movimentações e articulações para a legalização do aborto. A família tem sido atacada através da disseminação de drogas entre jovens e adolescentes. A família tem sido atacada através das crises de relacionamento, destruindo lares e alimentadas por tantos. A família tem sido atacada com a falta de diálogo entre os familiares. A família tem sido atacada pelos problemas estruturais da nossa sociedade, que fragilizam a família, que estressam as pessoas e fazem com que, quando elas se reúnem, é como se houvesse um encontro de bombas relógios. Agora você imagina o que tem sido, em algumas famílias, este tempo de isolamento social. Marido, mulher, filhos, agregados, todos juntos. Meus queridos, o momento da família é um momento de alegria. Temos problemas, sim, temos dificuldades, temos arestas que devem ser amparadas, mas a família é um presente de Deus e, como tal, deve ser encarada, tratada, incentivada, e nós devemos nos portar como presentes de Deus
para aqueles com os quais nós convivemos. Por causa dos ataques, a família se tornou para muitos como que um fardo, mas para os que temem a Deus, a família é um presente. No verso 17 nós lemos: as parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito, antes deixaram viver os meninos. É preciso deixar viver os meninos. Como reagimos aos ataques sofridos pela família? Como reagimos? Naqueles dias houve um infanticídio. O faraó ordenou o infanticídio. Nas páginas do Novo Testamento, Herodes ordena o infanticídio. Mateus capítulo 2, verso 16, quando o rei Herodes ordena a morte de todos os meninos de 2 anos para baixo em Belém e em seus arredores. Meus queridos irmãos e irmãs, os adoradores de Moloque assassinavam meninos. 2 Reis capítulo 2, verso 10, Jeremias 32, 35, Levítico capítulo 20, Deus condena o assassinato de crianças, Deus condena o infanticídio, seja em que fase da vida for. O aborto não é outra coisa senão infanticídio. A família tem sido atacada, as crianças têm sido atacadas através da facilidade com que têm acesso a drogas, sejam drogas legais ou ilegais, porque tanto as legais quanto as ilegais causam dependência, prejudicam a saúde, fragilizam os relacionamentos e as estruturas familiares. É preciso estar atento à falta de diálogo na família. É preciso estar atento que problemas estruturais, como a fome, a saúde, a educação, têm prejudicado a sociedade e têm atacado as famílias. Nestes dias em que vários pais de família perdem emprego, têm os seus salários reduzidos, vivem na incerteza, dependem de uma ajuda de R$600 e tem que passar, às vezes, mais que um dia em uma fila da Caixa Econômica para receber esse valor. A família tem sido atacada, a família está sofrendo, a família está sangrando. A família é um presente de Deus e, como tal, nós devemos tratá-la. Gostaria de fazer o terceiro destaque nesta manhã, é que a família é um presente de Deus para os que a recebem, e a família é um presente de Deus, e foi um presente para as parteiras, porque a Bíblia diz: Ele lhes constituiu famílias. No Oriente, as famílias tinham grande importância. O fato é que as mulheres eram seguras à medida em que pertenciam a uma família. E a Bíblia diz daquelas parteiras que Deus lhes constituiu famílias. Deus lhes presenteou com famílias. Deus amparou aquelas mulheres, provendo-lhes famílias. Preservaram famílias e receberam famílias da parte de Deus. O que significa família em nossa sociedade? O que significa família para você? A família é um presente de Deus para os que a recebem como tal. Nós devemos preservar a família. E faremos isso à medida que a encararmos como um presente de Deus. Os faraós continuam atacando as famílias. Não permitamos a desintegração das famílias. Não permita a desintegração da sua família. Invista no fortalecimento e na unidade familiar. Cada um deve cumprir a sua parte. Cada um tem o seu papel, esposo, esposa, filhos, filhas, cada membro do núcleo familiar, cada membro da família estendida. Deixará o homem, pai e mãe, unir-se-á à sua mulher. Cada membro da família, no grau de parentesco que for, deve investir no fortalecimento da família para desfrutá-la como presente de Deus e para o Senhor ser abençoada. Você encara a família como um presente de Deus, você valoriza a sua família, você consagra o seu lar ao Senhor, a sua vida, a vida dos seus familiares ao Senhor. As parteiras valorizaram as famílias, foram abençoadas por Deus e Ele as presenteou com famílias. Se valorizarmos as famílias, seremos presenteados e abençoados pelo Senhor. Como você encara a sua família?
precisamos encarar as nossas famílias como um presente de Deus. Seu pai, um presente de Deus. Sua mãe, um presente de Deus. Seus filhos, um presente de Deus. Cada membro da família, até aquele mais cabuloso, como nós falamos aqui no Nordeste, é um presente de Deus e como tal deve ser encarado. Seja você um presente de Deus em sua família. Ao acordar, ao deitar e ao longo do dia, seja um presente do Senhor. E a igreja, como família maior, a família memorial, também deve ser vista como um presente de Deus. Também deve ser encarada como um presente de Deus. Seja você um presente de Deus na Igreja Presbiteriana Memorial. Seja um presente de Deus no pequeno grupo. Seja um presente de Deus na sociedade doméstica. Seja um presente de Deus na classe da escola dominical. Seja um presente de Deus na equipe de cânticos, de louvor, mídia, na equipe de filmagem. Essa equipe maravilhosa que está trabalhando atrás dessas câmeras. Seja um presente de Deus. Seja uma bênção, abençoe, seja por Deus abençoado. Olhe para o seu próximo como um presente do Senhor. A família é um presente de Deus para os que são abençoados. A família é um presente de Deus para os que o temem. A família é um presente de Deus para os que a recebem como presente do Senhor. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor nos conceda da sua graça, da sua bondade e da sua misericórdia. E nos faça presentes de Deus nas vidas uns dos outros. Permita-me orar por sua família neste momento. Grandioso Deus e Pai, nós te louvamos, porque até aqui o Senhor nos tem ajudado. Nós te louvamos pelas vidas daquelas parteiras que preservaram aqueles meninos e através deles as suas famílias e o teu povo. Nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor nos tem preservado e tem usado pessoas neste tempo para serem bênçãos em nossas vidas. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos bênçãos nas vidas uns dos outros. Abençoa, Senhor, esta família que acompanha esta transmissão. O Senhor conhece os relacionamentos interpessoais em cada núcleo familiar. O Senhor conhece as dificuldades enfrentadas, ameaçados por esta pandemia. Abençoa, Deus, cada uma destas famílias. Nos abençoa. Abençoa a nossa igreja. Abençoa o Brasil, ó Deus. Tem misericórdia da nossa nação. Fica conosco, essa é a nossa oração. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Nesse momento de dedicação, vamos entoar o hino Socorro do Crente. E esse é o momento que nós devemos nos lembrar dos dízimos e das ofertas. É o momento em que nós temos que nos conscientizar como é importante nós trazermos à casa do tesouro os dízimos e as nossas ofertas. Na sua tela aparece os dados bancários. Nós temos necessidades de obreiros no sertão. Se algum irmão não tem condições de fazer o depósito, ou de ir no banco fazer o depósito, os nossos diáconos estão à disposição para depositar e enviar para você e levar de volta o comprovante. E não só isso, qualquer necessidade de mercado e outras coisas de farmácia, os nossos diáconos estão à nossa inteira disposição. Vamos entoar o hino, o Socorro do Crente. Vamos louvar ao Senhor nesse momento de dedicação. Auxílio me virá, auxílio.
Socorro sempre tem, socorro sempre tem, socorro sempre tem. Os inimigos dos fiéis os querem assustar, os querem assustar, o protegido por Jesus. Sem medo deve andar, sem medo deve andar, sem medo deve andar. Também queremos lembrar dos nossos aniversariantes: Maria da Conceição Santos Cavalcante, Eric Gustavo de Santana Moura, Japironi André, Jaqueline Andrade, Núbia Maria Barros, Arthur Dantas da Silva, Isabela Radassa Menor, Eduarda Rodrigues, Rilvanise Revoredo, Clícia Cavalcante Gouveia, Karina da Rocha Tavares. Então, no nosso boletim nós temos a data de cada aniversário, que nós possamos lembrar desses irmãos, mandar uma mensagem, ligar e estarmos também em comunhão nesse momento tão especial. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por mais uma manhã, pela leitura, pela meditação da Tua Palavra. Nós te agradecemos, Senhor. E te pedimos também, pelo resto desse domingo, agora na Escola Bíblica Dominical, na meditação logo mais à noite, nessa semana, Senhor, te pedimos a graça, a misericórdia, que a Tua misericórdia, que se renova a cada manhã, ela toque mais pessoas, que através desses momentos aqui, digitais, online, outras pessoas possam ser alcançadas pelo Teu Evangelho. Eu sei que o Senhor trabalha em todos os momentos, nos momentos de alegria, nos momentos de tristeza, e o Senhor também está trabalhando nesses momentos de isolamento social. Ser conosco, Senhor. Tem misericórdia de nós. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai e as consolações do Divino Espírito Santo estejam com cada um de nós, desde agora e para todos sempre. Amém, amém, amém. Na sequência desta transmissão, nós teremos a Escola Dominical neste canal, a lição para classes de jovens e adultos. No Skype, a classe de adolescentes e em várias tecnologias, o departamento infantil. Cada classe do departamento infantil, nós parabenizamos o departamento, coordenação, cada professor tem disponibilizado um material através da página da igreja, www.igrejamemorial.org, e lá você encontra os vídeos de cada professor, o link para cada vídeo. Você encontra também o acesso ao Dropbox, onde temos algumas lições lá, algum material para os pais trabalharem com os filhos. Queremos lembrar que na semana que se inicia, hoje à noite, nós temos o culto, às 18 horas, nosso momento de culto, uma transmissão, mais uma vez, para examinarmos a palavra do Senhor. E esta semana, nós não teremos os pequenos grupos. Por quê? Porque esta semana, a primeira semana, é a semana em que temos a capacitação memorial, na segunda-feira, às 20 horas,
com o professor do SPN. E nesta segunda nós estaremos estudando mais uma vez o Sermão do Monte e a Lei do Senhor. Então reúna a sua família, compartilhe o link com amigos, para que juntos possamos, em nossos lares e conectados, acompanharmos a transmissão do estudo com o professor do Seminário Presbiteriano do Norte, às 20 horas neste canal. E quarta-feira nós damos sequência ao estudo da nossa confissão de fé. Nós estudaremos o 26º capítulo, que é o capítulo que trata da comunhão dos santos. E nós então convidamos cada família a se reunir e não temos os PGs para que toda a igreja se conecte naquele momento e participe, tanto da capacitação, segundo às 20 horas, quanto do estudo da confissão de fé, quarta-feira às 20 horas. Acesse o nosso canal no YouTube, participe, compartilhe, tem um link lá para você compartilhar, curta no legalzinho que tem lá embaixo. Se não gostar, você bota não legal, dislike, né? Mas põe um legalzinho lá, que isso é bom para o canal, é bom para a transmissão, isso nos dá condições. Se alcançarmos 1000 inscritos, poderemos otimizar ainda mais essas transmissões. E contamos com você, com a sua participação. Ao longo da semana, meditação sempre às 18 horas, reunião de oração da SAF, quinta-feira, às 15 horas, e reunião dos casados, sábado, às 20 horas. Daqui a pouco a gente se encontra na escola dominical, neste canal. Prepare-se!